O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora aplauda para valer a palavra de Deus. Vamos nos sentando e cantando juntos. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Peça, fala, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Durante todo esse dia, por diversas vezes, o Senhor foi preparando o caminho para esse momento da celebração. Quando foi provocando uma resposta concreta de cada um de nós.
E agora na pregação da tarde, alguns vieram até a frente com a resposta super concreta, entregando ali o seu vício. Que bom, que maravilha. Mas a provocação agora vai mais embaixo ainda. Porque existem realidades que nós não podemos pegar e entregar para alguém, mas que nem por isso devem continuar no nosso coração. Para nós chegarmos a fazer essa experiência da provocação que Deus nos faz hoje por meio da liturgia, nós vamos fazer um caminho com a liturgia de hoje da igreja, que não foi a Canção Nova que escolheu, que não foi a equipe organizadora desse evento que escolheu, mas é a liturgia, a sabedoria da igreja. Então, se é da igreja, se a sabedoria da igreja é a vontade de Deus na igreja para mim e para você. A primeira leitura de hoje faz parte do livro do Deuteronômio, o 5º livro do Antigo Testamento. E o Deuteronômio é um grande discurso de despedida de Moisés. Do começo ao fim, Moisés vai fazer memória dos acontecimentos no processo de libertação do povo. E como um pai que deixa um testamento, Moisés vai alertando o seu povo, fazendo memória da experiência que eles fizeram de libertação, do conhecimento dos mandamentos. Moisés, como um pai, como seu pai e a sua mãe, que provavelmente quando você saiu de casa disse, ó, vai com Deus, mas cuidado com isso. Cuidado com o que você vai beber, com o que você vai comer. Cuidado com o seu caminho, por onde você vai passar. Bem coisa de pai e mãe mesmo. E Moisés, que estava à frente daquele povo, vai alertar aquele povo a partir da experiência que ele fez com Deus. Porque Moisés era o mediador entre Deus e aquele povo. Você que está com a Sagrada Escritura aí, pega comigo o livro do Deuteronômio. No capítulo 5, você que está em casa também, toma a sua palavra. Para você não ficar no meio do caminho dessa experiência, mas começando o caminho, que nós possamos chegar juntos lá no Novo Testamento, no Evangelho de hoje. Deuteronômio, capítulo 5. Quem está com a Sagrada Escritura aí? Levanta, deixa eu dar uma olhada. Oh, que maravilha! Que bom! Que ótimo! Porque acampamento na Canção Nova, duas coisas são imprescindíveis: a barraca, que senão não é acampamento, e as Sagradas Escrituras. Isso é um recadinho bem educado para todos que não trouxeram a Bíblia, viu? Não é uma provocação de Deus, mas é uma provocação minha. Que ainda dá tempo de até o final do acampamento você adquirir uma Bíblia, para não passar vergonha quando o próximo pregador perguntar quem trouxe a Bíblia. Aí você vai levantar a sua. Para quem acolher, a carapuça servir, depois dá o passo necessário, né? Deuteronômio capítulo 5, logo no começo desse capítulo, Moisés vai alertar aquele povo que estava recebendo, eles tinham acabado de receber os 10 mandamentos. E Moisés vai alertar aquele povo, se preparando para receber os 10 mandamentos. Versículo 1: Moisés convocou. Aqui na Canção Nova a gente aprendeu assim, que quando é um convite, você pode ir ou você não pode ir. Mas quando é uma convocação, todos nós precisamos estar lá. Então preste atenção na palavra, é uma convocação. Moisés convocou aquele povo de todo Israel e lhes disse: ouve, Israel, as leis e os decretos que hoje vou proclamar a vossos ouvidos, para que os aprendais e cuidais de praticá-los. Ouve, Israel, os mandamentos que eu vou dar para vocês. Cuida de aprendê-los e de
praticá-los. Começou com o ouvir, mas foi traduzido numa atitude concreta. Cuida de ouvir, de aprender e de praticá-los. Moisés estava sobre a montanha. O lugar aí é Moisés sobre a montanha recebendo os 10 mandamentos de Deus para comunicar àquele povo. O cenário é essa montanha. Mais para frente um pouquinho, você vai ver aí uma parte falando que Moisés é o mediador. E aquele povo ficou com medo de se aproximar da montanha, porque Deus se manifestou ali numa coluna de fogo. E o povo ficou com medo. E o povo disse assim para Moisés, versículo 27 agora: aproxima-te e ouve tu o que o Senhor nosso Deus vai dizer. Depois nos transmitirás tudo o que o Senhor nosso Deus te disse, e nós te escutaremos e o poremos. Olha o acordo que o povo fez com Moisés. O povo estava assumindo Moisés como mediador. Escuta você aí, porque nós estamos com medo de aproximar. Escuta você e depois nos conta tudo que o Senhor diz. Nós vamos te ouvir e vamos praticar. Foi a resposta daquele povo naquela época. Mais embaixo agora, no versículo 32, olha a resposta: cuidareis, pois, é Deus alertando aquele povo, cuidarei, pois, de fazer. Gente, cuidar de fazer é ouvir? Você está com dúvida ainda de responder? Cuidar de fazer é a mesma coisa de ouvir? Que bom que vocês estão ouvindo bem. Cuidareis, pois, de fazer tudo o que o Senhor vosso Deus vos ordenar. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. É o próprio Deus falando: não vem dar jeitinho nas minhas ordens, não. Não vem querer esticar nem para lá, nem para cá. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 33. Segui em tudo. E quem está acostumado a ouvir as pregações da Canção Nova já viu a gente dando esse ensinamento profundíssimo. Que tudo significa? Está vendo como o ensinamento é eficaz? Tudo significa? Olha que profundo. Então, segui em tudo os caminhos que o Senhor vosso Deus vos prescrever. Os 10 mandamentos era o caminho que o Senhor estava prescrevendo, estava entregando, estava dando para aquele povo. Era o Pai do céu dizendo: é por esse caminho que vocês precisam caminhar. E agora olha com que objetivo Deus fez isso. Segui em tudo os caminhos que o Senhor vosso Deus vos prescrever, para que vivais e sejais felizes por longos anos na terra em que ides possuir. O objetivo desses 10 mandamentos não era outro senão promover a vida, para que aquele povo entrasse na terra prometida. Era o cuidado de Deus Pai com os seus filhos, apontando o caminho e ainda dizendo: ó, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. É o próprio Deus alertando. E aí um pouquinho mais para frente ele vai dar o centro desses 10 mandamentos. Vai mais um pouquinho para frente aí, no versículo 4 do capítulo 6, do mesmo lado da página aí, lá do outro lado em cima. Versículo 4, de novo: ouve, Israel, ouve, igreja, ouve, povo que está na Canção Nova, ouve, povo que assiste pela televisão, que escuta pelo rádio, ouve.
Ouve, povo que assiste pela internet. Ouve, povo do Brasil. Ouve, povo da América Latina. Ouve, povo do mundo inteiro. E vai continuar. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E todo é? Olha que povo instruído. De todo o coração é? Ótimo. Com toda a tua alma. E toda a tua alma é? Ótimo, que maravilha. Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Todas as tuas forças é? Que bom. Que maravilha que vocês concordam com tudo isso. Depois que Deus disse tudo isso, depois que Deus pedisse que fosse gravado no coração, na alma e na força, Deus ainda deu uma outra ordem. E trarás gravado no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência a teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em casa ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal. Olha o detalhe. Tu as prenderás como um sinal à tua mão e as colocarás como faixa entre os olhos. Tu as escreverás nas entradas de tua casa e nos portões da tua cidade. Até hoje lá na Terra Santa, os judeus têm nos portais das casas deles trechos da Sagrada Escritura, dos 10 mandamentos, afixado naquele portal. Só que, irmãos, essa ordem, que nós também podemos obedecer, que foi dada, mas foi dada para ser cumprida como um sinal, como num segundo lugar, num segundo momento, depois que eu amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a minha alma e com todas as minhas forças. Basta grudá-la na porta, basta grudá-la no portal da sua casa, os 10 mandamentos? É importante? É importante. Mas em primeiro lugar a ordem foi dada para que fosse gravado no meu coração, na minha alma, com todas as minhas forças. E aí nós chegamos no contexto da primeira leitura de hoje. Quando Moisés, esse pai carinhoso, vai reviver a memória, rememorar. Porque com o filho não é assim? A gente não tem que falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Padre, mas eu não aguento mais falar com meu filho sempre a mesma coisa. Ainda bem que Deus não é murmurador, né? Senão ele falasse, eu não aguento mais falar para esse povo de cabeça dura. Eu já falei lá atrás no Antigo Testamento, mandei meu filho falar, tenho falado através da igreja. Ainda bem que Deus não é murmurador. E Moisés vai retomar com aquele povo que esquecia facilmente as coisas. É a primeira leitura. Incuti minhas palavras em vosso coração e em vossa alma. É a mesma ordem. E essa palavra, incutir, poderia ser usada, coloca dentro, guarda, no fundo, mas a Sagrada Escritura colocou incutir. E quem tem a humildade de aprender, não é? Não se ofende quando a gente fala que o dicionário é o pai dos burros, né? E alguém só pode se dizer sábio porque um dia assumiu a burrice e aprendeu lá. Então vamos todos nós recorrer agora ao pai dos burros para sairmos daqui menos burros. O dicionário diz que incutir significa fazer penetrar no espírito.
Sabia disso? Incutir é fazer penetrar no espírito. Sabia que você veio aqui nesse acampamento? Que você está assistindo essa pregação? Que você está ouvindo essa pregação? E que o desejo de Deus nesse domingo é incutir dentro do seu coração, é incutir no seu espírito a palavra, incutir no seu espírito esse clamor: vem Senhor Jesus, que não pode ser só da boca para fora. É para isso que você veio aqui. Olha, incutir minhas palavras em vosso coração e em vossa alma. Na hora da tentação, do desvio para a direita e para a esquerda, aonde é que começa a ser planejado o pecado e o erro? Nos maus sentimentos do meu coração, nos maus pensamentos da minha inteligência, da minha alma, do meu espírito. Então o Senhor está nos dando um antídoto para percorrer esse caminho sem se desviar. Deixa penetrar no seu espírito as minhas palavras, e só depois, no segundo momento, coloca as faixas, prega na porta da sua casa, conta para os outros. Mas agora é hora de que você me permita incutir, colocar aí dentro, de uma vez por todas, as minhas palavras. E Ele vai continuar: para que sejais felizes. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Alguém aqui no nosso meio, também em casa, traz dentro do coração, como um grande desejo, um grande projeto, ser infeliz? É projeto do seu coração passar toda a sua vida infeliz? Então, se o meu desejo é ser feliz, eu preciso ir na raiz original do projeto de felicidade para o homem. Porque qualquer projeto de felicidade que se desviou para a direita ou para a esquerda não vai gerar a felicidade e a bênção prometida pelo Senhor. Qualquer desenho, não, padre, é só um jeitinho, é só essa palavra aqui que eu não estou concordando, está desviando já. E aí ele vai dizer: eis que ponho diante de vós bênção e maldição. Gente, bênção é o quê? Bênção é bênção. Bênção é o quê? Oh, que povo que aprende rápido. E maldição é? Ótimo, então eu não vou nem te explicar isso, mas eu quero te explicar uma outra coisa. O Senhor disse: ponho diante de vós. O Senhor não disse: imponho diante de vós. Você não veio aqui para fazer uma experiência imposta. Quem é a Canção Nova para me impor essa experiência, se Deus propôs? O Deus que tudo pode, que tem toda a autoridade, não impõe, mas propõe. E qual é a proposta dele? A bênção se obedeceres os mandamentos, e a maldição se... É complicado de entender isso, gente. É complicado de entender que se eu obedeço os mandamentos, eu vou ser alguém abençoado. E se eu não cumpro os 10 mandamentos, eu vou ser alguém... Isso mesmo, tem gente que tem até medo de falar, né? Só não tem medo de desviar para a direita e para a esquerda, né? Tem medo de abrir a boca e falar, mas na hora de fazer está lá, mais para a direita e mais para a esquerda. Está aqui, olha, o segredo da felicidade. Se eu obedeço os mandamentos, bênção. Se eu desobedeço os mandamentos, maldição.
Vocês perceberam que não tem ali um meio termo? Que não tem uma coluna do meio? Lembra quando tinha aquela zebrinha da Loteria Federal? Que ela falava, aí ela falava, coluna do meio. Vocês lembram? Lembra que passava domingo à noite? Coluna do meio. Aqui, se eu escolho coluna do meio, vai dar zebra em tudo. Se eu escolho a coluna do meio, vai dar zebra. E zebra já é metade do caminho para a maldição. E quem foi que plantou essa maldição? Foi o desobediente. Foi quem desobedeceu e fez esse caminho. E desviou do seu caminho. Então é inteligente fazer uma opção pela coluna do meio? Não, é muito radical. Esse negócio de amar a Deus de todo o coração, vou dar 90%. 10% eu vou guardar para minhas coisas, para os meus vícios, para os meus pecadinhos do dia a dia, para meus pecadinhos de estimação. Você quer descobrir se um cristão tem percorrido um caminho de conversão? É quando ele chega para confessar e fala, padre, meus pecadinhos de estimação. Sim, esse está cru de tudo. E tem grandes ministros eucarísticos, coordenadores de pastoral, até o povo que vem na Canção Nova, que chega lá e fala, padre, esse é meu pecado de estimação. Você deve ser filho do diabo então, né, para estar estimando pecado. Aonde é que já se viu falar que filho de Deus tem pecado de estimação? Você sabe o que é estimar? Se você não sabe, vai lá no Pai dos Burros, ele tem me ensinado muita coisa. Estimar é gostar, é cuidar, é zelar. Quando você fala pecadinho de estimação, e ainda é engraçado que ainda quer que o padre concorde. É, padre, você sabe, né? Aqueles pecadinhos de todo dia, aqueles pecados que todo mundo faz, né? Epa, peraí, todo mundo não. É, padre, que a gente peca, a gente faz. Epa, a gente não. Confissão é sua. Deixa eu com os meus e você com os seus. Já é difícil ter que lutar com os meus pecados, ainda vou. Cada pessoa que eu atendo confissão, eu vou sair de lá carregando o pecado. É que o senhor me entende, né, padre? Os pecadinhos que todo mundo faz. E o que eu tenho a ver com a vida de todo mundo? Eu quero saber aqui a sua para dar absolvição. Como é que eu vou dar absolvição de alguém que estima desviar para a direita e para a esquerda? É só um jeitinho que eu quero dar, padre. É só uma ajudinha que eu quero dar para Deus, porque talvez ele não conseguiu pensar direito os 10 mandamentos. Eu vou criar um 11º, um 12º, vou apagar umas palavrinhas ali. Talvez Deus precisa de uma ajudinha. Pelo amor de Deus, né? Eu ponho. Olha que maravilha, um Deus que me deixa livre, Ele põe diante de mim bênção e maldição. E ainda nos ensina, se obedeceres será abençoado, se desobedeceres será amaldiçoado. O que separa a bênção da maldição, gente? Obediência. O que separa a bênção da maldição é a obediência. Se eu obedeço, bênção. Se eu desobedeço, maldição. É difícil de entender? Mas Moisés falou que era para o povo só ouvir. Moisés falou que era para o povo. Aí que a vaca vai para o brejo. Aí que o negócio, aí que a porca começa a torcer o rabo. Já ouviu essa expressão? Porque aí em diante nós vamos fazer a experiência de um Deus que é pai, mas não é paternalista. De um Deus que quer sustentar os seus filhos, mas não entrega o peixe na mão deles, ensina a pescar. Está aqui os 10 mandamentos que eu te proponho. Mas é preciso que seja feita uma decisão, uma escolha. A graça é minha.
O Senhor diz: quem faz sou eu, mas sem a sua decisão, sem a sua obediência, nada feito. E aí, Deus vai começar a tratar aquele povo como um povo adulto. Se eu coloco uma criança de 2, 3 anos e falo para ela, ó, bênção e maldição, ela consegue escolher, gente? Isso eu até consigo aceitar que ela não consegue entender. Agora, uma criança de 30, 40, 50, 60, 80, 90, essas crianças que estão aqui, essas outras que estão sentadas aqui, todos nós, né? A hora que pergunta quem é jovem, todo mundo levanta a mão. Que uma criança de 2 anos de idade não saiba, tudo bem. Mas um adulto. Porque Deus estava provocando aquele povo para ser adulto. Como Deus está me provocando e está te provocando a ser adulto na fé. O evangelho de hoje é uma provocação de que a gente aprenda a crescer. Porque tem muita gente aí que frequenta banco de igreja há muito tempo e da Canção Nova também, mas continua sendo um moleque na fé. Deus quer nos conduzir hoje para que nós vivamos longos anos e sejamos felizes no caminho da bênção, no caminho da maturidade, de um Deus que não entrega o peixe na mão do filho para viciar o filho, mas que ensina o filho a pescar, de um pai que não é paternalista, mas de um pai que é responsável e ensina o filho a escolher. E ele vai continuar dizendo: Moisés agora, o grande mediador, lá do Antigo Testamento, que estava sobre a montanha, agora dá espaço para o novo Moisés, Jesus Cristo no Novo Testamento. O evangelho de hoje é o finalzinho de uma parte muito importante do evangelho, é o finalzinho do sermão da montanha. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência entre Moisés no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. Os dois sobre a montanha, os dois escutando a Deus e os dois querendo salvar um povo de cabeça dura, um povo que aprendeu a ouvir, mas tem dificuldade de aprender a praticar. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo. Vai morar no céu uma ova. Continua fazendo isso que você vai ver se você vai morar no céu. Continua desviando para a direita e para a esquerda que você vai ver. Continua. Continua seguindo esse caminho da coluna do meio, do desvio para a direita e para a esquerda, que você não vai ter direito de saber nem quem é esse povo. É isso que Jesus está fazendo. Mas que padre bruto, estúpido, ignorante, que está pegando pesado comigo. Pena que eu ainda não aprendi a pegar tão pesado como Jesus. Mas eu vou aprender. Porque Jesus estava no Sermão da Montanha, não estava falando para os pagãos, não. Jesus estava falando para esse povo aqui, ó, que já estava seguindo, que já estava andando com Ele, que já tinha visto milagres. É o povo que vem na Canção Nova, que assiste a Canção Nova. Jesus estava ali no Sermão da Montanha falando para aquele povo, e agora Ele, tomando o lugar de Moisés, como o novo Moisés, que agora não precisa mais ouvir de Deus para comunicar, porque Ele é a perfeita comunicação do Pai, que agora não precisa mais escrever e marcar na pedra os 10 mandamentos, porque Ele traz gravado no coração e na alma aquilo que é a vontade de Deus. Jesus vai de uma forma delicada, misericordiosa, falar com esse povo. Vocês estão pensando
Que é todo mundo que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus? Eu queria ver a cara do povo quando Jesus falou isso. Mais ou menos parecido com a cara de vocês quando eu falei, uma ova que vocês vão para o céu. Porque aquele povo estava com Jesus, acompanhando Jesus. E no finalzinho do sermão, Jesus vira para eles e diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Gente, Jesus está falando isso para mim e para você. Jesus estava falando para os discípulos, para a gente que já falava que Jesus era o Senhor. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora a coisa complicou. Quem é então que vai entrar nesse reino dos céus? Se não basta seguir, ver os milagres, se não basta estar junto, se não basta dizer. Jesus está falando que não basta só a boca proclamar, como não bastava no Antigo Testamento botar no portal da casa os 10 mandamentos, como não bastava botar as faixas enroladas nos braços dos 10 mandamentos. Já lá no Antigo Testamento, o primeiro Moisés disse: incutir no coração e na alma. E agora Jesus vai dizer a mesma coisa, quando Jesus vai falar: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas, uma dica para vocês, da grande faculdade de teologia que eu mesmo fundei: sempre depois de um mais do Evangelho, principalmente quando é fala de Jesus, vem um princípio eterno. E o que é um princípio eterno? É a lei que rege a vida do reino, dos novos céus e das novas terras. Preste atenção. Mas, depois de assustar o povo como eu assustei vocês, falando que vocês não iam entrar no reino dos céus, e aqui eu acho maravilhoso, porque de vez em quando as pessoas ficam chocadas por causa de algumas palavras. Imagina como não ficou aquele povo lá, depois de sentar e escutar tudo aquilo que Jesus falou, ainda eles falam: vocês não vão entrar no reino dos céus. Por que Jesus fez isso? Para provocar aquele povo. E aí Jesus vai dizer: mas entrará no reino dos céus quem põe em prática a vontade do meu Pai. Jesus diz que entrará no reino dos céus quem ouve. Jesus disse que entrará no reino dos céus quem põe em prática. Olha a diferença. Vocês entenderam que só vai entrar no reino dos céus quem põe em prática essa palavra? E agora você teria coragem de completar aquela musiquinha? Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o... Você põe em prática essa palavra? Como é que você fala que você faz parte desse povo? É de todo o coração que você ama a Deus? É de toda a sua alma? É por inteiro, com todas as suas forças? Ou você vem entregando migalhas, dando porcentagem do seu casamento, da sua juventude, escolhendo como se os 10 mandamentos fossem um cardápio de lanchonete, que eu escolho quais eu vou comer, quais que eu vou levar? Esse primeiro aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou querer, que é bonitinho. Agora aquele lá do final, da castidade, isso não, vamos mudar. Esse aqui, de honrar pai e mãe, eu até concordo. Principalmente quando eu mudar da minha casa, eles ficarem lá na casinha deles, eu na minha, eu vou honrar mais ainda. Como se estivesse no balcão, como se a igreja se transformasse num balcão onde eu vou ali e escolho o que eu vou seguir. Gente, é muito sério. Ninguém vai poder chegar no céu e procurar o Procon lá não, porque foi enganado nas pregações da Canção Nova, porque Deus enganou.
Ninguém vai poder recorrer ao PROCON lá na porta do céu. Vocês lembram de um seriado que passou há um tempo atrás, há bem tempo atrás, que chamava Barrados no Baile? Lembra? Não são tão novinhos também, né? Barrados no baile. Agora imagina barrados no céu. Imagina você lá todo feliz chegando para entrar no céu. Depois de ter passado por tudo que você passou e tem passado, vai para entrar no céu e de repente o portão não deve ser automático, né? Que São Pedro tem que fazer alguma coisa. Então ele tem que ficar lá abrindo e fechando. Você dá de cara com São Pedro do lado de dentro do portão e você do lado de fora. Por que que eu não entrei? Lembra lá, quando Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai? Você lembra? Lembro. Então você precisa me mostrar a sua credencial para entrar no céu. Sabia que tem credencial para entrar no céu? Tem. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos passar por aquela equipe de acolhida, né? O povo ali tudo cantando, acolhendo e tal. Que bom que você veio e tal e tal. Mas a hora da verdade é a hora daquele portão ali, que o Senhor vai reconhecer naquele candidato a entrar no céu. O Senhor vai olhar bem na pessoa e vai procurar na vida daquela pessoa as marcas encarnadas da vontade do Pai naquela história. Mais ou menos como a gente faz com as impressões digitais. O que que Jesus vai fazer? O que que o Pai e o Espírito vão fazer? Vão olhar para a minha história e ver se a minha história traz as impressões digitais da vontade do Pai na minha vida. Vocês entenderam? A minha vida hoje traz as marcas impressas, encarnadas, praticadas da vontade do Pai? Como é que eu sei que vontade é essa, padre? Eu vou dar uma aula para vocês de catequese, explicando mandamento por mandamento. Ou cabeça dura? A primeira leitura já falou, se você quer ser feliz e viver, obedeça os 10 mandamentos. Como é que eu vou chegar no céu com essa credencial? E olha que é constrangedor ser barrado, viu? Imagina. Que constrangimento é esse, você chegar lá achando que é cheio do direito e chegar lá, ó, não estou reconhecendo em você. Não, mas Deus é tão bom que Ele não vai fazer isso. Na palavra diz que Deus é bom, mas não diz que Deus é besta, que é bobo. Diz que Deus é misericordioso, mas que Ele não dá jeitinho nas coisas, que Ele não dá jeitinho na lei dEle. E aí Jesus que provocou dizendo isso, como eu estou provocando vocês, Jesus vai mais a fundo agora e provoca, porque aquele povo reagiu, como você deve estar matutando aí, reagindo, o povo falou assim, mas Senhor, nós profetizamos, mas está vendo como eram discípulos? Não era povo pagão, era gente que já estava com Ele. Nós profetizamos, nós até expulsamos demônios, nós fizemos milagres em Teu nome. E só porque o papel aqui da Bíblia acabou, mas pouco a pouco dava para colocar ali. Nós fomos até no encontro de carnaval na Canção Nova. Nós somos sócios da Canção Nova. Nós assistimos a Canção Nova. Nós somos chefes de pastoral na igreja. Fizemos tudo em Seu nome. E aí aquele Deus que é bom, mas que não é bobo, vai responder. E olha a resposta aqui. E olha aqui que vergonha. Jesus disse, eu respondo unicamente. Quer dizer que se a gente for barrado, os seguranças lá do céu não vão pedir carinhosamente que você
seja conduzida a um cantinho, onde ninguém vai ver e vai dizer para você: cai fora daqui agora. Jesus está dizendo que vai dizer publicamente, para que todos saibam. Está aí na palavra. Jesus vai dizer publicamente. Chega a me dar um gelo na espinha de imaginar que um dia eu possa ouvir isso de Jesus. Olha o que Jesus diz: jamais vos conheci. Jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Imagina que triste depois de tudo eu ouvir do Senhor: jamais te conheci, afastai-vos de mim, vós que praticastes o mal. A mesma raiz da palavra maldição, que a primeira leitura nos ensinou que é realidade na nossa vida quando a gente desobedece os 10 mandamentos. Então, quando Jesus disse isso aqui: afastai-vos de mim, vós que praticastes o mal, Jesus estava dizendo: afastai-vos de mim, vós que não obedecestes os mandamentos, que não encarnastes na sua vida a vontade do meu Pai, que não tem as impressões digitais da vontade do Pai. Pensa que triste eu ouvir isso de Deus. Olha como é que Jesus era provocador. Olha como é que Jesus abalava as estruturas dos discípulos. Deixava eles meio que tontos assim. Olha aqui Jesus dizendo isso. Se você não praticar, se você, Israel, Brasil, nações, só ouvirem, como vocês têm ouvido todos esses dias aqui na Canção Nova, como vocês assistem às pregações em casa, como vocês frequentam a paróquia de vocês, vocês ouvirem, mas não praticar, sabe quem é o primeiro candidato eleito a ouvir da boca do Senhor? Jamais vos conheci? Não sabe? É você. Padre, que desesperador, e o que eu faço agora? O que você faz agora? Se na primeira leitura, Deus nos deu através de Moisés a liberdade para escolher entre bênção e maldição, agora o novo Moisés te dá também a liberdade de escolher. Porque ele vai dizer, diante dessa provocação, ele vai dizer do homem prudente e do homem imprudente. E aí chega essa comparação com as duas casas. Jesus vai dizer: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, olha a encarnação dos 10 mandamentos, olha a transformação em atitudes concretas, em testemunho vivo. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, é como um homem adulto, como aquele povo estava sendo provocado a ser adulto. O que faz diferença entre uma criança e um adulto? Que o adulto é capaz de escolher. E não pensa que é adulto quem aprendeu a escolher pela maldição. Não pensa que você é um grande adulto se você não aprendeu a escolher bem. O que nos faz adultos não é só a capacidade de escolher, não. O que nos faz adultos é a capacidade de escolher sempre pelo bem. Esse é o projeto original de Deus para mim e para você. Então, se eu quero ser semelhante como esse homem prudente, eu preciso construir a minha casa sobre a rocha. E o Salmo nos disse que quem é a rocha? Senhor, eu ponho em vós a confiança, sede uma rocha protetora para mim. Quer construir a casa sobre a rocha? Respeite os mandamentos de Deus. Não dê um jeitinho, não escolha entre eles a parte que te agrada. Tanta gente, né, que escolhe sair da igreja porque isso eu não concordo, isso não me agrada, eu não concordo com isso. Já é a esticadinha para a esquerda ou para a direita.
Eu vos proponho hoje, construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia? E aí Jesus vai dizer que o homem que constrói a casa sobre a areia é aquele que ouve, mas não põe. Não responda, por amor de Deus. Ouvir, eu sei que vocês estão ouvindo, querendo ou não querendo, vocês estão engolindo aí, estão ouvindo. O que faz diferença entre a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia? Pôr em prática. Não responda. A sua casinha, o seu barraco, a sua mansão, seu cafofo, sei lá o que, está sendo construído sobre a areia ou sobre a rocha? Porque se lá no Antigo Testamento o que separava bênção e maldição era a obediência aos 10 mandamentos, o que separa a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia é a prática da vontade de Deus na própria vida. E aí é interessante, olha quantos séculos foi escrita a Sagrada Escritura, e ele chama o homem que construiu a casa sobre a areia. Sabe como é que ele chama? O homem que construiu a casa sobre a areia é o homem que tem o coração insensato. Qualquer semelhança com uma programação de uma televisão não é mera coincidência. Me entenderam? Ou eu vou ter que rasgar o verbo mais ainda? Gente, não foi eu que inventei, não, está escrito aqui na palavra, que quem constrói a casa sobre a areia é como um homem que tem o coração insensato, como um moleque que não tem coragem de tomar decisões, como muitos de nós, sacerdotes, consagrados, casados, leigos, gente que vem na Canção Nova, que ouve, mas muitas vezes continua um molequinho, diante das escolhas que fazem. E Deus está nos provocando, dizendo que quem constrói a casa sobre a areia, vai vir a chuva e a ruína vai ser completa. De novo, tem alguém aqui que sonha, que projeta ter a sua vida, fazer da sua vida uma ruína? Sabe o que o Senhor está fazendo comigo e com você hoje? O Senhor está fazendo comigo e com você, como aquelas equipes lá no Rio de Janeiro, depois daqueles desmoronamentos, eles iam lá implorar para aquelas pessoas saírem das áreas de risco. Gente, o mais triste é que muitas vezes aquelas equipes chegavam e diziam: olha, a sua casa pode cair a qualquer momento. Esse seu barraquinho que você levou anos para construir, ele pode cair em segundos. E as equipes quase que tinham que implorar para que eles saíssem dali. E o que eles faziam? Não saíam. Sabe o que o Senhor está fazendo comigo e com você nesse dia? O Senhor está implorando. O Senhor está dizendo. O Senhor está clamando. Se você continuar construindo a sua casa sobre a areia, as chuvas vão chegar, as enchentes vão chegar e vai ser completa a ruína da sua casa. Essa casa que tem um coração, que tem uma alma. Padre, qual é o passo que eu preciso dar? Decidir-se de uma vez por todas a ser feliz. Olha a pergunta agora. Existe no nosso meio alguma pessoa, talvez exista, alguma pessoa que deseja ser feliz? Olha que maravilha. Mostra o tanto de gente com a mão levantada, mostra lá. Olha lá. Tudo gente que deseja ser feliz. É fácil ser feliz, gente?
Por que não é fácil? Por que não é fácil? Será que eu vou ter que voltar no começo da homilia e repetir tudo para você, molequinho e molequinha desobediente? Será que você não entendeu que só é difícil ser feliz se eu desviar do meu caminho? Se eu escolher, se eu decidir viver na maldição? E que maldição é essa, Padre? A desobediência dos 10 mandamentos. E você vem dizer para mim com todas as forças que não é fácil ser feliz? Pelo amor de Deus, mais simples do que isso aqui. É só somar 2 mais 2 que dá 4. É necessário uma decisão. O poder todo de Deus fica esbarrado quando eu não uso bem a minha liberdade. Vocês me entenderam? Quem aqui deseja ser feliz? É fácil ser feliz? Olha que maravilha! E como é que eu faço para ser feliz? Gente, olha quantos pregadores a Canção Nova conseguiu. No próximo carnaval nós só podemos trazer vocês para cá para pregar. Olha que maravilha. Qual é o segredo que o mundo precisa conhecer para ser feliz? Obedecer os 10 mandamentos, viver a vontade do Pai. E onde é que eu vou saber onde é que está essa vontade? Abra sua Bíblia. Jesus está aí o tempo todo dizendo qual é a vontade do Pai a nosso respeito. Alguém aqui deseja ser barrado na porta do céu? Você quer entrar? Então vamos conseguir a credencial para entrar no céu. Deus nos quer no céu, mas é necessário uma credencial. Vai ficando de pé agora. Vamos conseguir essa credencial, topa? A credencial que vai me preparar no caminho, nesse caminho de ir para o céu. É necessário que nós passemos da infância na fé para uma fé adulta e madura. É necessário que nós passemos das pregações que alisam as feridas para as pregações que colocam o dedo na ferida. E sabe de quem são as feridas? Minhas e suas. E onde é que a gente adquiriu? Quando resolveu sair do caminho. Nos desviamos para a direita ou para a esquerda. Não me interessa, eu não quero saber qual é o seu desvio. O que me interessa é que agora você tome uma decisão. Levanta a sua mão, mão direita. Feche os seus olhos, reza assim comigo. Nessa tarde, Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Porque eu não quero ser barrado no céu. Porque eu quero ter a credencial de entrada no céu. E tudo isso depende da minha escolha, Senhor. E nessa tarde, entre bênção e maldição, eu escolho pela bênção. Eu escolho pela obediência. Eu renuncio à desobediência. Eu renuncio aos desvios, às opções erradas, porque eu quero ir morar no céu, Senhor. Porque eu preciso entrar no céu. Porque eu escuto a Tua palavra. E hoje eu me comprometo a praticar a Tua palavra. E tem uma musiquinha
que eu sempre via o Padre Jonas cantando e que ajudava o povo a tomar uma decisão. Nós vamos cantar daqui a pouco. A letra dela diz assim: eu te peço, parece uma oração, eu te peço que tu me convertas o coração. Moisés disse que era para incutir a lei aonde? No coração, na alma. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Eu não sei por qual direção, seu casamento, sua juventude. E eu quero falar para a juventude que está aqui, que as pessoas mais velhas foram muito mais corajosas do que os jovens, trazendo aqui os vícios. Eu sei, jovem, que você está com o cigarro, com a droga, eu sei que você está com a camisinha, e você foi covarde de não trazer aqui na frente. Mas você pode tomar a decisão agora. Você pode ser ajudado nessa oração agora, a trazer para cá essa camisinha, essa droga, esse cigarro, porque eu sei que está aí com você. Desta vez é para valer, diz a música. Dessa vez é para valer. Pode ser que você já tenha tomado essa decisão outras vezes, mas agora é para valer. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. E aí ele diz na outra parte: eu sou projeto de paz que nasceu do teu amor. Nós somos projeto do coração de Deus para dar certo, para ser feliz. Eu com você somos projeto de pessoas que obedecem os 10 mandamentos para ser feliz. Eu sou projeto de paz que nasceu do teu amor, mas esqueço demais que sou pecador. E lembrando agora dos nossos desvios, dos nossos pecados, eu convido você a tomar uma decisão. Eu queria nessa oração agora provocar cada pessoa, por meio da palavra e do Espírito, a que dessa vez você tome uma decisão para valer. Feche os seus olhos e diga assim para o Senhor: eu me decido, dessa vez é para valer, Senhor. Dessa vez é para valer. Está faltando os jovens, está faltando o jovem que está aí ainda com seu pecado de estimação. Está faltando ainda homens e mulheres que dessa vez vão tomar a decisão de não mais viver o adultério, de não mais viver a mentira, de não mais viver uma sexualidade desviada para a direita ou para a esquerda. Está faltando, eu estou falando é de você, jovem. Eu estou falando é de você que está aí com medo, mas tenha coragem. Enquanto nós cantamos, vai tendo a coragem de se decidir, porque dessa vez, Senhor, é para valer, Senhor. Dessa vez é para valer. Completas o coração, que eu decida mudar de uma vez, que eu decida mudar de uma vez a direção. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado, quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor, converte. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra... Quero ser como fui batizado. Ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. E a letra diz assim: eleito, escolhido. Deus te escolheu para ouvir tudo isso essa tarde. Você que está em casa, Deus te escolheu, você foi eleito. Mas a música também diz provado. Esse medo aí é a prova que você está passando. Supera esse medo. Traz para cá que eu sei o que eu vou fazer com essa porcaria. Você está sendo aprovado agora. Deixa Deus te aprovar.
Deixa Deus te aprovar. Eleito, provado e chamado. Deus está te chamando a mudar de uma vez por todas para valer. Deus está te chamando. Dessa vez é para valer, Senhor. Diga isso. Dessa vez é para valer, Senhor. Isso, repita isso. Dessa vez é para valer, Senhor. Agora é de uma vez por todas. Eu digo não ao pecado. Cantemos mais uma vez. Dessa vez é para valer. Desta vez é pra valer. Coragem. Dessa vez é pra Viverei valer. como alguém confirmado. Viverei como alguém confirmado. Eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor. Converte. Viverei como alguém confirmado. Coragem. Viverei como alguém confirmado. Eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Erga os seus braços agora. Eu te peço que tu me convertas. Eu te peço que tu me convertas o coração. Que eu decida mudar de uma vez a direção. Que eu decida mudar de uma vez a direção. Desta vez é pra valer, cante. Dessa vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Dessa vez é pra... Erga os seus braços. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar. Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor. Converte. Quero ser como fui batizado. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Quero voltar ao pecado. Converte o meu coração. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Sou projeto de paz. Sou projeto de paz que nasceu do teu amor. Erga os seus braços. Mas esqueço demais que também sou pecador. Mas esqueço demais que também sou pecador. Desta vez é pra valer. Você, desta vez é pra valer. Dessa vez é pra Viverei como alguém confirmado. Viverei como alguém eleito, provado e chamado. Converte meu coração. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra... Quero ser como fui batizado. Quero ser como fui batizado. Não quero. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. E eu quero pedir, Senhor, sobre todas essas decisões, desses seus eleitos, desses homens e dessas mulheres que são provados, mas também são aprovados pela Tua graça, sobre cada um desses vícios, sobre cada um desses medos, desses comportamentos desviados, Senhor. Eu peço a graça do Teu Espírito Santo, sobre o coração de tantos homens e mulheres medrosos, de tantas e tantas pessoas, Senhor, que desconfiam da Tua graça, que a Tua graça, Senhor, auxilia aquele que decide. Por isso agora derrama a Tua graça, Senhor. Derrama a Tua graça sobre cada uma dessas pessoas. Eu te peço, Senhor, que ensines a decisão pela bênção, que ensines a decisão pela obediência, que derrame sobre eles a graça do Teu Espírito Santo. Cantemos mais uma vez para terminar. Dessa vez é para valer. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração. Converte o meu coração, Senhor. Converte. Só você.
você. Dessa vez é pra valer, cante. Desta viverei como alguém confirmado, eleito, provado e chamado. Converte meu coração, Senhor. Converte o meu coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!